vão lembrar das cores da nossa mocidade, de todas as idades, o maior esplendor, escovando meus longos da minha eternidade, a sua voz me chama com todo o seu amor. Diga não à morte, viva a alegria de viver. Alcance todo mundo, durante toda a vida. O amor mais profundo, alcance todo mundo, durante toda a vida. Viva a vida, viva a alegria, diga não à morte, viva a alegria de viva a vida, viva a alegria, diga não à morte, viva a alegria de viver. Olá, criança. Olá, Adriele. Olá, Wesley. Tudo bem com vocês? Bom, a gente está aqui, né, hoje sem o Felipe, então vamos ouvir as músicas que eu tô trazendo aqui. Nós vamos ouvir mais uma, tá? De Elizabeth Lacerda, Vinde à Luz, pra gente começar a nossa aulinha de hoje, tá bom? Um pouco atrasadinho, mas nós vamos lá, tá? Mais uma musiquinha para nós ouvirmos. Essa bem tranquila, para que a gente possa harmonizar para nossa prece, tá? O Senhor está presente em tua vida. Ele quer te revestir. Ele quer brincar com você, Felipe. Brinca com ele. Vai lá brincar com o menino. Lançar fora todo mal que te aprisiona e das trevas libertar teus Deus do céu, Felipe. pensamentos. Felipe, colabora, pelo amor de Deus. O Senhor é piedoso e Ai, meu Deus do céu. nos teus erros não te abandonará. Muitas oportunidades chegarão a ti. No caminho certo te conduzirá. Vinde a luz, saia dessa escuridão. Vinde a luz, é Jesus que estende a mão. Força e coragem, não desistas da jornada, e a bênção do Senhor te alcançará. Vinde a luz, saia dessa escuridão. Vinde a luz, é Jesus quem estende a mão. Força e coragem, não desistas da jornada, e a bênção do Senhor te alcançará. O Senhor caminhará sempre ao teu lado, em momento algum te abandonará. Ele sabe do teu pranto, do teu coração. Se caíres, Ele te levantará. O Senhor é piedoso e compassivo,
nos teus erros não te abandonará. Muitas oportunidades chegarão a ti. No caminho certo te conduzirá. Vinde a luz, saia dessa escuridão. Vinde a luz, é Jesus quem estende a mão. Força e coragem, não desistas da jornada, e a bênção do Senhor te alcançará. Vinde a luz, saia dessa escuridão. Vinde a luz, é Jesus quem estende a mão. Força e coragem, não desistas da jornada, e a bênção do Senhor te alcançará. Te alcançará. Bom, então vamos lá, aproveitando a harmonia dessa música, né? Que nos trouxe essa harmonia gostosa, de paz. Vamos então para a nossa prece inicial, para iniciarmos a aulinha de hoje, tá? Então vamos lá, Adriele, Wesley, vamos acompanhando comigo, ou quem estiver assistindo o vídeo também, né? Vamos lá fazer a nossa oração inicial. Vamos chegar aqui no lugar mais calmo, mais tranquilo, para a gente poder estar se harmonizando. Então vamos lá. Deus, Pai de amor e bondade, Criador de todas as coisas, neste momento, Senhor, nós te agradecemos imensamente pela oportunidade de sermos jovens, de podermos estar aprendendo como conduzir as nossas vidas, buscando sempre plantar o melhor para colher o melhor. Que o Senhor possa conduzir a nossa juventude, que o Senhor possa conduzir os nossos passos, as nossas decisões, as nossas escolhas, para que consigamos chegar no final da nossa vida terrestre, vitoriosos, para que ao chegarmos de volta à nossa pátria, possamos levar conosco os nossos aprendizados, a nossa evolução. E assim, Senhor, esteja conosco para que possamos compreender melhor os ensinos de hoje. Graças a Deus, que assim seja. Bom, jovens queridos, vamos lá, né? Bom, vocês estão vendo aqui que eu estou passando os slides aqui do lado, né? E a nossa aula hoje é a 6ª aula, a influência dos espíritos. Então, a gente vai estar estudando sobre a influência dos espíritos em nossa vida. Nós vamos entender um pouquinho hoje sobre a obsessão, como ela começa, como ela acontece, tá? E como existe essa influência dos nossos irmãos que já estão no plano espiritual para conosco. Que não tem nada demais, né? Que são seres humanos que, como viveram aqui na Terra, hoje continuam vivendo no plano espiritual, assim como nós um dia vamos viver lá também. Certo? Então a gente vai entender que a gente não está sozinho nunca e que nós atraímos os nossos companheiros do plano espiritual dependendo daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente age, tá? Antes de começar a aulinha, eu quero pedir desculpa. Antes de começar a aulinha, eu quero pedir desculpas aos jovens dessa semana que está muito atrasada a aula, né? Mas nós tivemos alguns problemas essa semana e conseguimos só hoje estar gravando essa aula para vocês. Mas nós vamos dar um tempo a mais para vocês passar a atividade novamente, para a gente de volta. Até na segunda-feira vocês podem estar passando essa atividade, tá ok? Então vamos lá. A influência dos espíritos. Aí vem essa pergunta. Influi os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos?
Essa foi uma pergunta feita por Allan Kardec aos espíritos quando estava codificando, quando estava fazendo o livro dos espíritos, né? E aí ele fez essa pergunta e responderam a ele dessa forma: muito mais do que imaginais, influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, gente, o que eles disseram pra gente? Que a gente não tá só, de que eles estão constantemente ao nosso redor, e a gente vai entender mais pra frente como que a gente atrai, né? Quais são as companhias que nós temos ao nosso junto conosco, certo? Então vamos lá. Então, assim, se a gente deixa acontecer, eles acabam dirigindo os nossos pensamentos. Por quê? Porque eles influenciam-nos através do pensamento. Mas a gente vai entender ainda. Vamos lá, o que é obsessão? Aí ele fez a pergunta, né? Mas o que é a obsessão? Aí a resposta foi: trata-se do domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. Então seria mais ou menos isso daí que está respondendo aí na frente, em cima, ó. Eles influem ao tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Isso já, quando eles começam a dirigir os nossos pensamentos e os nossos atos, neste momento já se tornou uma obsessão, certo? Então, assim, e geralmente a obsessão, quer dizer, sempre a obsessão vem de um espírito mau, de um espírito que ainda não conheceu a Deus. Não é aquele que a gente costuma dizer, não. É um espírito criado por Deus, amado por Deus, como qualquer um de nós. Só que esse espírito ainda não conheceu a lei de Deus. Então não tem porquê nós sentimos medo. O medo que nós sentimos é porque nós não vemos, é porque é o desconhecido. Até o momento em que a gente entende que existe o plano espiritual, que existem os irmãos que vivem lá e que eles só nos fazem mal se nós deixarmos que eles nos dirigem. Se nós deixarmos que isso se torne uma obsessão. Mas vamos lá, vamos entendendo isso daqui. Nessa aula a gente vai entender bem isso aqui, ó. O graus da obsessão. Na verdade, isso que eu acabei de ler está no livro dos médiuns, no capítulo 23, tá? Quais são os graus de uma obsessão? Ela pode ser uma obsessão simples, né? Verifica-se que quando um espírito malfazejo se impõe a um médium e intromete-se contra a vossa vontade, contra a sua vontade, nas comunicações que ele recebe, o impede de se comunicar com os outros espíritos e substitui os que são evocados. Então, o que é isso, gente? Uma obsessão simples, ela começa simplesmente uma sugestão no seu íntimo e que você, se não se conhecer, vai imaginar que é só você que está pensando isso. Mas, na verdade, é uma sugestão. Geralmente, eles conversam conosco, tanto o nosso anjo da guarda, quanto os irmãos que não nos querem bem, que não querem a felicidade nossa, comunicam conosco através do nosso pensamento, através da nossa consciência. Então, é uma sugestão que chega, vamos supor aqui, numa obsessão simples. Eu estou bem, eu estou tranquila, de repente eu sinto raiva de alguém. Olha, aquela pessoa é maldosa, olha aquela pessoa. Esse pensamento não pode ser que não seja um pensamento seu, a não ser que você realmente pense, fique pensando, fique guardando o ódio de alguém. Mas se você não guarda o ódio, esse pensamento pode ser uma sugestão de um irmão que não gosta ou de você ou da pessoa. E aí o que acontece? Você deixa esse pensamento ficar. E aí você só vai aumentando sua raiva, só vai aumentando seu ódio, de repente você tá... Aí vamos lá para preguiça, né? Que também é uma questão bastante séria e acontece muito com a gente a preguiça, principalmente nós jovens, né? Então o que acontece? Ah, não, deixa para depois. Ah, vou fazer depois, mas eu sei que eu tenho a responsabilidade de fazer. Então, o que vai acontecer? A obsessão simples começa aí. O irmão que não gosta de você não vai querer ver você ocupado. Então, ele vai jogar um monte de preguiça. Fala, não, para que sair daí agora? Isso vem na sua mente como se fosse um pensamento seu. Por que eu vou sair daqui agora? Aí é onde que você tem que parar para pensar se vale a pena você ouvir essa sugestão, né? Por quê? Porque você sabe o que é bom, você sabe o que é errado, você sabe o que é certo. Então, é só a gente conduzir o certo, né?
buscar fazer o certo. Então, a obsessão simples ela começa dessa forma. Uma simples sugestão. Se você aceita, ela passa o quê? A uma obsessão fascinada, que tem o quê? Consequências muito mais graves. Trata-se de uma ilusão criada diretamente pelo espírito no pensamento do médium e que paralisa, de certa maneira, a sua capacidade de julgar as comunicações. Então, o que acontece, gente? Ele está falando do médium porque cada um de nós somos médios, tá? Todos nós somos médiums. Não existe aquele que não tem mediunidade. Então, assim, o que vai acontecer na vacinação? Você deixou aquele pensamento pegar você, deixar em você, e aí, de repente, você está totalmente, como disse lá em cima, dirigindo você. Você acha que tudo está certo. Você acha que ficar o dia todo sentado, deitado, dormindo é certo. Por quê? Porque você já entrou numa fascinação do espírito, já está tomando conta de você. Então, o que acontece? Você já não tem mais vontade de fazer mais nada, nem de ir para a escola, nem de ir para a mocidade, nem de limpar uma casa, nem de fazer nada. Então, é muito importante que nós estejamos atentos às coisas, né, aos nossos pensamentos, às nossas atitudes. Aí, depois disso, gente, ainda não é o fim. Quer dizer, ainda não chegou no pior. Ainda tem o pior, que é a subjugação. Que é o quê, gente? Pode ser moral ou corpórea. No primeiro caso, subjugada é levada a tomar decisões frequentemente absurdas e comprometedoras, que, por uma espécie de ilusão, considera sensatas. É uma espécie de fascinação. Aí o que acontece, gente? Quando chega na subjugação, você já não tem mais pensamento próprio. Tudo é deles. Tudo, certo? Então, assim, eles vão te dirigir totalmente. Então, gente, precisa chegar na subjugação? Não precisa chegar nem na fascinação. Basta quando nós temos os pensamentos em nossa mente, nós sabemos se eles devem ficar ou se eles devem ser jogados no lixo, né? Porque nós somos pessoas, seres humanos imperfeitos ainda. Estamos aqui na Terra em evolução. Então é normal, gente, que os espíritos que não são evoluídos cheguem a nos acompanhar. Porque ou a gente tem um vício de alguma coisa, ou a gente tem muita preguiça, ou a gente tem muita raiva, ou a gente tem muito ódio, ou a gente tem muito ciúme. E isso vai fazer com que nós atraímos esses irmãos que também pensam dessa forma. Entende? Então, nesse momento, pode acontecer sim, de virar uma obsessão, se você não começar a se controlar. Por isso que Jesus pediu, orai e vigiai. Né? Jesus ele disse isso pra gente, por quê? Porque ele sabia disso, ele sabe que existe a obsessão. Então, ele fala assim, gente, se vigia. Ore para você ter força, ter coragem. E vigia para você ficar atento aos seus pensamentos e às suas atitudes. Porque senão realmente você vai ficar alvo dos irmãos que não nos querem bem, né? Que não querem ver a felicidade de ninguém. Gente, também tem uma questão aqui que é a auto-obsessão. Às vezes não existe nem espírito obsediando a gente, às vezes a gente é o próprio obsessor da gente, certo? Aquele sentimento ruim que vem na gente, a gente teima e fica com ele. Aquela preguiça que chega e a gente teima e fica com ela. Né? Então aquele pensamento errôneo que a gente tema e insiste em ficar com ele é uma auto-obsessão, certo? É nós mesmos nos obsediando. Mas vamos para frente. Como que é o processo obsessivo? Bom, vamos lá então. Como que é o processo obsessivo? Na obsessão, o espírito atua exteriormente com a ajuda do seu perispírito, que ele indica que ele identifica com o do encarnado, ficando este, afinal, alançado não fala aqui o resto, como teia e constrangindo a proceder contra a sua vontade. O que é isso, gente? Como que acontece o processo obsessivo? Olha, o seu corpo é seu, o seu espírito é seu. Ninguém possui seu corpo. Ninguém possui seu espírito. Ninguém entra dentro de você. Não existe isso. Tira isso da cabeça. Se alguém fala, olha, você foi possuído, o espírito está dentro de você. Mentira. Não acontece isso, gente. O processo obsessivo, nós já estudamos que nós temos 3 composições, que é o espírito, o corpo físico e o perispírito. O perispírito, ele interliga o espírito com o corpo físico, certo? Quando nós desencarnamos, nós deixamos apenas o corpo físico, o perispírito e o espírito continua. Nós já estudamos que o perispírito é a mesma forma do corpo físico, tem a mesma forma.
Então, quando nós vamos para o plano espiritual, nós vamos com esse perispírito, quer dizer, do jeito que nós somos. A Direma vai com essas características aqui, nariz, boca, cabelo, tudo igual, mas com o corpo espiritual. Então, o que acontece? Eles têm, todos nós temos o perispírito. Eles chegam perto de nós e, como eu disse lá no início, vai jogando pensamentos. Eles conversam com nós de pensamento a pensamento. Não é com a boca, é com o pensamento. É o espírito que pensa, certo? Na verdade, nós falamos aqui, mas quem está falando é o nosso espírito. E do mesmo jeito é o processo obsessivo. O espírito fala com você e você absorve o pensamento. Aí, por isso que nós temos que nos vigiar. Por isso que nós temos que estar atento à nossa própria evolução espiritual. Isso é o quê? Uma impulsão para que a gente evolua. Porque quanto mais o nosso pensamento estiver voltado a Deus, à caridade, ao amor ao próximo, menos eles vão ter acesso aos nossos pensamentos. Porque como que ele vai chegar num pensamento que tem amor? Como que ele vai chegar no pensamento que está pensando o tempo inteiro em fazer o bem para o próximo? Em estudar coisas boas, em trabalhar, em ter responsabilidade. Eles não conseguem porque o seu pensamento não está de acordo com o deles. Então tem que ter uma analogia, um aparamento de pensamentos, senão não dá certo. Para o obsessor te pegar. Por isso que a obsessão tem cura. Você se machucou, meu anjinho? Vem cá no colinho da mamãe, vem. Gente, só um minutinho aqui, que o bebê tá machucadinho. Acho que ele caiu. Fez de dodói. Aonde, maninho, que ele machucou? Eu acho que ele caiu, eu não vi, ele tava chorando quando chegou. Então fica aqui pertinho da mamãe. Fica aqui, sentadinho aqui. Fica. Vem cá sentar. A mamãe tem que continuar passando a aulinha, tá? Vamos lá então, continuando. Então é isso aí, tá? É o processo obsessivo dessa forma. Ninguém entra no corpo de ninguém, tá bom? Bom, consequências da obsessão. O que leva a acontecer com uma pessoa que chega a deixar ser obsediado? Gente, eu acho que hoje em dia, com tanta informação, é muito difícil nós deixarmos uma obsessão tomar conta da gente, né não? A não ser que nós não tenhamos esse tipo de informação, mas nós temos aqui, ó, o evangelho está aí para nos ensinar. Bom, vamos lá, qual que é a consequência? Quando ultrapassam os limites das simples influenciações, enraizando-se na mente da vítima, que passa a viver sob o domínio quase total do obsessor, as obsessões assumem caráter de subjugação ou possessão e ocasionam sérios danos ao organismo do obsediado. Bom, a obsessão, ela chega. A consequência da obsessão é qual? Ela pode trazer uma doença física, né, um problema físico, como um problema espiritual também, certo? Então, eu não sei se vai colocar aqui, não, só a cura. Então, deixa eu explicar. Por exemplo, loucura, suicídio, né, problemas conjugais, problemas familiares. Então, o que acontece? Ele pode levar você à loucura, e nessa loucura você pode cometer um suicídio. Às vezes, também cometer o homicídio. Você ficar na loucura e passar a assassinar alguém. Essa é uma das consequências, eu acho que das piores consequências que a obsessão pode nos trazer, porque você já pensou, né? Um suicídio ou até um homicídio. Deus me livre. Então, gente, por isso que tem que tomar muito cuidado. Aí tem outra situação também, que é os problemas familiares. Toda obsessão traz uma desarmonia enorme dentro do lar, com seus familiares, certo? Então, assim, são várias consequências, né? E como que é a cura para a obsessão? A transformação moral. Gente, não existe outro tipo de cura para nós curarmos a nossa obsessão. A transformação moral. A meta principal de todo o espírito, daquele que sente dentro de si mesmo despertar em todas as potências, é a luz que acende, o chamado que repercute. Gente, não tem outro caminho para nós chegarmos a Deus que não seja o amor, a caridade, essa luz que acende dentro de nós. Certo? A nossa transformação moral. E como a gente vai fazer a transformação moral? Deitado na nossa casa? Nós vamos fazer a nossa transformação moral estudando, fazendo a caridade, buscando os nossos irmãos, esclarecendo quem precisa de nós, quem precisa também desses esclarecimentos. Mamãe já vai cuidar de você, mamãe já está terminando. Então, gente, ó, é isso aí, viu?
Pare e pense bem. Realmente o amor, tal como Cristo nos ensinou, é o único antídoto contra esse mal que graça de maneira tão avassaladora a obsessão. Gente, somente o amor. Somente o amor é que nos cura. É somente o amor que nos faz ser melhor, que nos faz conduzir a nossa vida cheia de felicidade e alegria, cheia de conquistas. Então não existe outra forma de nós chegarmos à nossa evolução espiritual. Então, Adriele, Wesley, que são da mocidade, outros que estarão ouvindo esse vídeo, outros jovens, ou seja, adultos, que busquem nossos jovens. Nós temos a mocidade online hoje devido à pandemia, mas estamos fazendo novas inscrições, novas matrículas. É só nos buscar pelo WhatsApp, que tem na página, que tem aí no canal do YouTube, é só procurar. Temos todos os endereços nesse vídeo aí embaixo, das redes sociais, certo? É nos procurar, matricule o seu jovem, o adulto que estiver ouvindo isso, matricule seu jovem, por quê? Porque se nós não tivermos esse conhecimento, se nós não tivermos esses estudos, dificilmente a gente vai conseguir conduzir uma vida de felicidade e tranquilidade, porque nós vivemos num mundo de prova e expiação, onde infelizmente ainda predomina o mal. Então não é só do lado de cá, mas do lado de lá também. Como o nosso planeta Terra tem mais a maldade influenciando, então com certeza o plano espiritual inferior está mais assíduo aqui na Terra. Então nós temos que ter a nossa proteção espiritual. E a nossa proteção espiritual somente é estudo e conhecimento. Porque eu não consigo me defender se eu não tiver o conhecimento de como me defender, né? Então, por exemplo, essa aulinha aqui, ela é pequena, diante do curso Obsessão, que é feito nos sábados, 6 horas da tarde, na Escola de Estudos Espíritas, que o jovem, a partir de 14 anos, já pode começar a estudar. Então, assim, mas ela é pequena, o conteúdo é pouco, mas também profundo. O jovem já consegue compreender que ele é uma pessoa de luz, capaz de se defender de todas as influenciações negativas, tanto dos amigos encarnados da vida aqui, quanto dos outros que estão do lado de lá, certo? Então, olha, deixamos aqui o nosso grande abraço aos nossos jovens da Associação Espírita Alta de Souza, da Mocidade com Jesus. Um forte abraço, Adriele, um forte abraço, Wesley, com muita saudade de vocês, mas que nós estejamos juntos logo, novamente, né, estudando lá na casa, fazendo as campanhas nas ruas, e vamos lá, tá bom? Um abraço bem forte e até a próxima aulinha. A atividade de vocês vai logo após o vídeo, tá? Abraços, tchau.